Nós estamos recebendo aqui a Fabiola. Bom dia, seja bem-vinda. E a sua fiel companheira, Dilma. Seja bem-vindas, viu? Essa proteína, o glúten, a gente encontra por aqui, né? Na cevada, no trigo, aqui na aveia. Enfim, ele está em muitos alimentos, né? Na verdade, como tem em alimentos como o trigo e a nossa alimentação tem base, às vezes, com essa farinha, né? Ou com a aveia, ou com a cevada, ou mesmo com o centeio, a ideia é que a gente preste atenção de quanto é que a gente está diversificando a nossa alimentação. Agora, é aquilo que vocês falaram, nem sempre ele é o grande vilão. A gente precisa perceber direito o corpo, fazer um bom diagnóstico para saber se ele pode ficar na dieta ou se ele precisa ser retirado. Tá certo. E daqui a pouquinho também a gente não vai fazer o pão aqui, né? Porque nos falta ainda a cozinha, ela vai chegar. Vamos rezar, a gente tem fé, não é? Mas a gente vai passar para você a receita. A Dilma vai te ensinar a fazer esse pão aqui, que pela cara tá super delicioso, né? Ele não contém glúten, né? Para quem não pode... As farinhas que substituem a farinha de trigo, no caso desse pão. Farinha de arroz, fécula de batata, batata cozida. Esse aqui é o glúten que tem na farinha de trigo. Tá. Então, essa borrachinha... É uma borrachinha, uma que colinha. Que dá estrutura no bolo, no pão, tá vendo? É ela que, em excesso... Não dá paradinha pro pessoal ver em casa? Vamos. É uma colinha mesmo, olha, uma borrachinha. Isso é o glúten? Isso. É isso que, na verdade, para algumas pessoas que são diagnosticados com doença celíaca, é isso que dificulta a digestão, inflama o intestino e aí dificulta a absorção de nutrientes, enfim. É quando a pessoa tem a doença. Tem a intolerância. Isso. O que pode acontecer? Pode acontecer uma dieta muito monótona. E como que a pessoa vai perceber que ela tem a intolerância? Isso, quando ela, por exemplo, ela começa a ter um emagrecimento importante, ela percebe um excesso de gases, uma diarreia com presença de gordura, a gente chama isso de esteatorreia. Então ela começa a ter sinais e sintomas de muito desconforto. Começa a investigação e aí, para fechar o diagnóstico da doença celíaca, eu necessariamente preciso de uma biópsia desse intestino para saber se a vilosidade intestinal teve prejuízo. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu como glúten, me dá enxaqueca, me dá mal-estar. Isso pode ser um sinal? Isso, na verdade, pode ser um erro alimentar. Posso estar errando nas minhas escolhas. Por exemplo, às vezes eu no café da manhã como pão, no lanche da manhã como um biscoito. Chega no almoço, como macarrão. Chega no lanche da tarde, como um bolo que tem trigo de novo. Na janta, eu não tenho tempo, faço de novo mais um lanche. Quer dizer, esse excesso de glúten na minha dieta pode trazer dificuldade no meu processo de digestão e de absorção, porque houve um excesso, mas não necessariamente eu tenho a doença. Isso é importante da gente deixar claro. Às vezes eu tenho uma dieta pouco variada, falta verdura, faltam os legumes, faltam as frutas, faltam diversidade nos meus cereais. Eu preciso incluir mais arroz, às vezes, e aí não necessariamente eu preciso retirar o glúten da minha dieta. Nos trabalhos norte-americanos, a gente sabe que uma pessoa a cada 133 tem doença celíaca. Essa estatística diz pra gente, não é todo mundo, não é assim para todo mundo ter que tirar. Então esse é um Mas existem profissionais, e eu já até passei por alguns, que diz, tira o glúten da sua dieta. Então, o que normalmente acontece é uma história de modismo e marketing envolvido com isso. É lógico que se eu faço um produto isento de algum nutriente, eu tenho que fazer uma propaganda dele. E aí, na verdade, eu começo a ter que incluir outros produtos. E isso gera um custo. Então, esse também é um dado importante. As dietas restritas em glúten, elas são mais caras. E além da questão social, eu fico mais vulnerável. Se eu vou em algum lugar e tem glúten, isso eu não posso comer, isso eu não posso comer. Então, a ideia é a gente pensar o que é esse diagnóstico. A pessoa de fato tem? Ou é só uma moda, uma questão do momento? Porque hoje você vê uma lista, né, extensa de famosos, de celebridades, que diz que faz a dieta gluten free, que tirou e hoje estão melhor, estão mais magro, enfim. Isso também acaba influenciando. É lógico que acaba, né? Na verdade, essa a primeira condição. Se é para perda de peso,
tem que equilibrar o que você está comendo. Não é o glúten apenas que vai engordar ou não. É que às vezes se você tira, como unido ao glúten tem carboidrato, às vezes na preparação tem um pouco mais de gordura, eu diminuo a minha ingestão de calorias e, portanto, eu consigo adequar melhor o meu peso. Agora, precisa ser feito um bom diagnóstico para verificar se de fato existe essa dificuldade ou se é simplesmente um erro alimentar. Agora, o que me acontece quando eu vou nessa onda aí e acabo tirando tudo da minha dieta? O que pode acontecer comigo? Uma condição, né, já relatada na literatura é que se você tiver de fato uma doença celíaca, uma enterocolite sensível ao glúten, fica mais difícil de fazer o diagnóstico. Esse é um primeiro dado, porque eu retirei tudo antes de saber o que de fato eu tenho. A outra condição é que o nosso corpo se adapta. Conforme aquilo que eu vou colocando como habitual, o meu corpo vai adaptando. Então isso também a gente tem que prestar atenção. Como é que eu vou lidar com isso depois quando eu tiver que incluir novamente? Porque meu corpo ficou um tempo sem reconhecer a estrutura dessa proteína. Isso tem que ser pensado pelo profissional da saúde em conjunto com o seu cliente. Essas escolhas, elas precisam ser conscientes do que é que a gente vai fazer a partir daquele momento na vida da gente. Pode acontecer da pessoa tirar o glúten e depois ela voltar e ter a intolerância? E ter uma dificuldade, uma hipersensibilidade àquele produto. Isso pode acontecer. É um pouco diferente de outros nutrientes, né? De outras, por exemplo, a lactose, eu tenho uma outra ação. Esse aqui seria uma irritação que pode acontecer por conta de um longo período sem contato com aquele nutriente, que é essa proteína, que é o glúten. Você trouxe aqui, né, para mostrar pra gente a cevada, não é? Então, aqui é a cevada, aqui é a farinha de trigo, só que ela tá no formato integral, e aqui é a aveia, que são os alimentos que contêm glúten, né? Agora, aqui a gente depois tem um biscoito de arroz e um cookie feito com farinha de arroz, que não contém glúten. O que a gente pode pensar, né, para uma família? Ela pode mesclar, ela pode diversificar a sua alimentação, não necessariamente retirar para sempre esse produto, a menos que exista um diagnóstico de doença celíaca. Ok, então na verdade a gente precisa fazer uma reeducação, é aquilo que sempre falam, alimentar, seria Exato. isso, né? O glúten, de certa forma, ele não tem muito a ver com isso, né? A não ser se a pessoa tem uma dificuldade. Ele não é o vilão, né? Ele, na verdade, ele faz parte daquele alimento e ele precisa ser organizado no dia para não ser excessivo, como tudo na vida, né? Não dá pra gente usar produtos em excesso, então ele tem que ser pensado com esse olhar. Né? Então, se você aí em casa, né, tá tirando o glúten da sua dieta porque você acha que vai engordar, isso não é verdadeiro, então. Não é o caminho. Não é o caminho. O caminho é organizar o dia alimentar, comer aquilo que você precisa para manter a sua saúde, ampliar, de repente, a atividade física, né? Se você é muito sedentário, isso faz diferença. E aí, incluir na sua dieta diversidade. Essa aqui. Agora, é possível a pessoa desenvolver a intolerância depois de adulto? Isso acontece? Então, também a gente tem isso. Os estudos epidemiológicos mostram que a doença celíaca, ou essa enterocolite sensível ao glúten, ela aparece mais na quarta década e na sexta década. Então, entre 40 e 60 anos é que eu tenho o maior número de 20% dos casos são diagnosticados a partir dos 60 anos. Então, isso pode acontecer. A doença celíaca, ela tem o fator genético, né? Ela tem o fator de alguma infecção viral, ela pode estar vinculada a algum estresse e pode estar vinculada ao excesso de glúten consumido durante a vida. Isso pode também fazer parte do disparo dessa doença, mas é mais na fase adulta. A gente encontra crianças, mas a grande maioria fica entre 40 e 60 anos o diagnóstico da doença celíaca. Por isso que deve estar falando tanto assim, porque deve ter aumentado o número de pessoas com intolerância e aí
descobriram isso e jogou para todo mundo. Isso. Seria mais ou menos isso. Porque, certo? na verdade, a pirâmide etária brasileira tem mudado, né? A gente tem envelhecido mais, né? Tem mudado essa estrutura. Então, quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a perceber isso e aí ampliam os números de casos. Mas isso não significa que todos nós somos doentes celíacos ou que temos potencial para desenvolver a doença. O que a gente precisa cuidar é de uma boa alimentação. Começando com o aleitamento materno, como a gente estava conversando, passando por dieta, uma alimentação diversificada, né? Rica em nutrientes de modo geral. Agora, tem pessoas que realmente não podem. Aí tem as soluções das outras farinhas. Como que ela vai adaptar o seu organismo depois de tudo isso? Isso. Porque como a gente viu a reportagem aí, sente falta, né? As pessoas dizem que sentem falta do glúten. É lógico, a nossa cultura é da inclusão de muitas farinhas. A gente usa quase que diariamente o pão, né? O pão francês, o macarrão, o bolo que a gente prepara com a farinha de trigo. Então, como é que a gente faz? Quando existe o diagnóstico, existe uma doença, a gente vai ter que adaptar. Aí a gente explora as receitas. Então a gente tem opções, não é que a gente nunca tem a opção. A gente tem a opção. Para quem de fato tem o diagnóstico, a gente precisa pensar nas saídas. A Dilma vai falar daqui a pouco para vocês a respeito de algumas receitas que é isenta gluten free. E hoje tem algumas participações também aqui. A Luve Calandrin, ela é de Itu, e disse o seguinte: olha, cheguei à conclusão de que realmente tudo tem seu limite e nada faz mal. É o equilíbrio, né? Já a Grazi Berti, ela conta que o marido dela tem 34 anos e faz 2 que descobriu que é celíaco. Aí a pergunta, você falou sobre a idade. Isso. Aí nessa idade dos 30, eu por exemplo, eu tenho 32, eu já percebi que o organismo muda um pouco, o estômago, o que a gente come. Isso tem a ver também? Sim, na verdade, aquela faixa etária dos 40 ou 60 são os estudos epidemiológicos. Eu posso ter um diagnóstico com uma idade anterior a essa, né? E é exatamente isso. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai criando mais resposta para algumas situações. É lógico, é natural. O corpo já não responde como deveria, como responderia na infância ou na adolescência. A ideia é isso, é preservar os órgãos da melhor forma possível. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com uma alimentação de qualidade, com atividade física, com boa qualidade de vida, né? Com bem-estar de um modo geral. É lógico que é uma receitinha difícil, às vezes, a gente colocar em prática, não é, Rodrigo? Tem coisas que você fala assim, não fica estressado. Mas como é que não fica estressado? Né? Então, essas situações são situações que a gente, ao longo da vida, vai ter que saber administrar para chegar aos 100 anos, né, com qualidade de vida. E talvez a gente, por exemplo, muitas pessoas não fiquem, não sejam celíacos, mas dependendo, vai passando o tempo, o glúten a gente pode diminuir um pouquinho, porque o excesso, como você falou, comer o pão, macarrão no almoço, depois um bolo, isso vai fazer mal. É isso. O excesso, né? É, o excesso. Pois é, a gente volta conversando mais um pouquinho sobre isso, para a gente falar também do perigo que há, né, nessas dietas aí restritivas. A gente tem que ficar atento, porque às vezes, né, alguém fez a dieta, e é normal, principalmente as mulheres, né, fez a dieta, deu certo, eu quero fazer, o que você está fazendo, o que você emagreceu? Às vezes a gente vive mais, né, pro físico, né, porque a gente quer ter menos peso, enfim, do que verdadeiramente para a alimentação correta. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui no programa. Eu acho muito importante a gente ficar atento. Não é porque deu certo comigo, vai dar certo com ela, né? Ou se a pessoa está correndo risco, não quer dizer que eu tenho que correr também. Então a gente tem que ficar bem atento com relação a isso, viu? Para quem não pode comer o glúten, às vezes tem dificuldades com relação à receita. E a gente resolveu dar uma pista para você, que é um pão, o nome dele é pão camponês. Não está no nosso blog ainda, né, Rebeca? Porque senão você corre lá e não vai estar. Mas assim que acabar o programa, nós vamos colocar aí a receita na íntegra para você, né, deste pão para você fazer em casa, tá? blog.cancional.com/manhãviva, você entra e vai ter a receita daqui a pouquinho. A Rebeca tá prometendo aqui para todo o Brasil, não é isso, Rebeca? Pois é, daqui a pouquinho. Vamos então, Dilma, bom dia, né? Bom dia, de novo, né, Dilma? Eu já estive com ela, mas bom dia mais uma vez. Bom dia. Deus abençoe, sempre uma alegria te receber, viu?
Vamos mostrar aqui, só para as pessoas, às vezes elas têm curiosidade ou uma certa dificuldade na hora de fazer o pão. A gente vai dar os ingredientes e tudo, mas o que você gostaria de acrescentar nessa receita para que ele saia tão lindo como o seu? Então, primeiro o amor, né? O carinho, que eu acho que é o mais importante. Porque a massinha, quando a gente coloca a mão mesmo, a energia boa é que conta, né? Mas esse pão é assim... Os alimentos que a gente encontra no mercado, normalmente eles são muito caros. Então, esse pão que a gente pode fazer em casa, além dele ter o benefício de não ter nenhuma química, né? E a gente pode fazer por um preço melhor. Começa por aí, né? Opa, boa dica. Então, por exemplo, nesse pão, a gente gasta mais ou menos uns R$7. Nossa! Né? Se a gente entende que a gente pode dividir em 10 porções, então cada porção sairia por 70 centavos, né? E ele é, de uma maneira geral, é feito com ingredientes diferentes que a gente não costuma ter em casa. A gente tem que buscar mesmo, né? Porque esse, por exemplo, ele é feito com creme de arroz, não é uma coisa que a gente tem normalmente em casa, fécula de batata, e ele fica bastante nutritivo também, porque a gente acrescenta batata cozida, cenoura, né? Por isso que ele é até bonitinho assim, ele fica com um colorido bonito. E azeitona. Ele fica um tanto seco, sabe disso? Porque não tem o glúten, não tem essa proteína que dá elasticidade à massa. Geralmente os pães feitos sem o glúten, ele fica mais sequinho. Eles ficam mesmo mais secos. Às vezes a gente até se incomoda que ele pega um pouquinho na língua, na garganta, sabe? Então, de repente, a gente pode acompanhar... Mas isso é característica de qualquer pão que não tem o glúten. De qualquer pão que não tem o glúten. Tá. Porque essa elasticidade, ela existe no glúten. Ok. É ele que dá essa elasticidade à massa. Então, normalmente a gente faz o quê? Acompanha com um patezinho, sabe? Faz um acompanhamento para ele poder, para a gente poder engolir melhor. Ok. A receita é fácil, simples? A receita é muito simples, é receitinha de pão mesmo, maneira fermento biológico, mistura com leite morno, deixa crescer um pouquinho, depois vai acrescentando os ingredientes, deixa descansar, monta, assa e pronto, ele vai estar quentinho, né? Pode congelar se quiser, né? Também aquele processo de congelamento. Aí depois de pronto, você deixa esfriar direitinho, né? Numa grelha, para ele não reter a umidade. E depois embala e guarda no freezer. Ok. E vai tirando aos poucos, né? Para ir consumindo. Quanto tempo dá para ficar congelado? Congelado acho que uns 10 dias. Seria o ideal. Para não modificar o sabor. Bem embaladinho, né? Pode embalar no Magipac e guardar no freezer. Aí tira, põe no forno. Tira, pode colocar até no micro-ondas ou no forno, né? Olha, dica boa para você. Vai ter um pão fresquinho aí em casa, né? Principalmente para quem não pode comer o glúten, que tem mais dificuldade de achar, às vezes, cidades pequenas, enfim. Você tem aí essa dica boa, né? Daqui a pouquinho no nosso blog para você fazer. O cheirinho dele é muito bom. Muito bom. Não, e ele é bonito. Não tem cheiro. E ele é muito bonito também. A gente vê bem amarelinho, a gente percebe aqui a cenoura, a azeitona. Parece ser muito bom. Daqui a pouquinho eu vou experimentar, viu? Claro que vou, né? Mas daqui a pouquinho, porque como ele é meio seco, né? Não dá para ser agora. Mas antes da gente ir pro intervalo, a gente falava sobre as dietas restritivas. Essas dietas que vão aparecendo aí, que tira tudo, tira toda a carne vermelha, tira toda a proteína, tira todo o carboidrato, enfim. Quais são os riscos, né? A gente fala sempre aqui, mas vamos falar mais uma vez dessas dietas. Então, na verdade, quando eu excluo do meu regime, né, da minha dieta, algum nutriente, eu sempre vou ter uma carência. Então, por exemplo, as dietas que são hiperproteicas ou hiperlipídicas, elas são excessivas em proteína. Tem uma aí super na moda. Ou excessivas em gorduras. Qual é o grande problema dessas dietas? É porque, na verdade, para eu produzir energia, eu preciso de glicose. Essa glicose vem do carboidrato. Quando eu tiro o carboidrato da cena, eu tenho que fazer energia com proteína ou com gordura. E isso acaba exigindo demais do meu corpo. Então, eu aumento esse funcionamento, eu perco peso, mas peso muito mais vinculado a excesso de água, de líquidos, do que necessariamente de tecido adiposo, de gordura corporal. E aí eu tenho uma sobrecarga de alguns órgãos. Então, o que pode acontecer? Uma doença, por exemplo, do fígado, uma doença renal. Então, o grande risco é esse, eu comprometer outros órgãos, ou o sistema cardiovascular. Então, assim, o ideal é a gente pensar, se é para perder peso, equilibrar aquilo que come com aquilo que gasta e manter uma dieta
com a maior proporção possível de alimentos in natura, pouco processados.